Na Grécia Antiga, o conceito de átomo surgiu na tentativa de explicar se a matéria possuiria um tijolo fundamental ou não. Daí vem o significado da palavra átomo, em grego, não divisível. No ensino médio, estudamos um pouquinho mais sobre os diferentes tipos de modelo atômico, como o de Rutherford e o de Bohr, e descobrimos que, na verdade, o átomo é composto por partículas chamadas de prótons, nêutrons e elétrons. Então eu me perguntei, seriam os prótons, nêutrons e elétrons os novos tijolos fundamentais da matéria? Na procura dessa resposta, me deparei com a física de partículas. Ela propõe que os prótons e nêutrons seriam formados por partículas ainda menores chamadas de quarks, mas o elétron seria fundamental. Mas enquanto explorava como que a matéria funcionava, cheguei a um novo problema. Sabia que os prótons tinham a mesma carga. Então eu me perguntei, por que eles não se repelem e se isolam dentro de um núcleo? Essa pergunta me levou ao estudo das forças da física. A física moderna explica os fenômenos da natureza baseada em apenas 4 forças, ou interações. A gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. As 2 primeiras a gente já conheceu no ensino médio. Temos a gravidade, que faz com que eu caia do andaime ou que os planetas orbitem em torno do Sol, e a eletromagnética faz com que os ímãs se atraiam. As outras 2 estão limitadas ao núcleo atômico. A primeira é responsável por manter os prótons unidos dentro do núcleo, apesar deles terem carga positiva. E a segunda é responsável por alguns dos decaimentos radioativos. Além disso, a física moderna explica a ação de forças como sendo uma troca de partícula. Então, para a ocorrência de uma troca de forças, no caso da repulsão, eu simplesmente mandaria minha partícula carregadora para outra partícula, e aí as 2 seriam repelidas uma da outra. Já no caso da atração, os 2 puxariam na mesma partícula, e portanto seriam trazidos mais próximos um do outro. No caso da força nuclear forte, a minha bolinha de tênis seria os gluons, no caso da fraca seria o W+, W- e Z0, e no caso da gravidade seria os gravitons, que ainda não foram descobertos, mas são teorizados. Esse modelo é chamado modelo quântico das interações, e até agora conseguiu descrever perfeitamente 3 das 4 forças, sendo a gravidade a que ainda não foi comprovada. Portanto, a gente pode chamar ele de um modelo de grande sucesso. Infelizmente, eles falharam em obter uma descrição quântica da gravidade, e a gente vai ver por quê logo agora. O problema da gravidade é muito específico, e ele tem relação com a mecânica quântica. De acordo com suas leis, qualquer campo possui flutuações do seu nível de energia. Essas flutuações variam de intensidade de acordo com a força que reine nesse campo. Mais especificamente, as flutuações vão ser inversamente proporcionais ao nível de força do campo. O problema é que a gravidade é muito mais fraca que todas as outras forças, e assim só conseguem agir em escalas muito extensas, como nos planetas e nas galáxias. Quando a gente junta esses 2 fatos, a gente vê um problema. A mecânica quântica, quando é aplicada no contexto da gravidade, produz resultados infinitos no espaço vazio, na ausência de matéria. O que indica que uma das 2 teorias, a mecânica quântica ou a teoria geral da relatividade, tem algum problema ou limite de validade. Como as 2 teorias são a de maior sucesso na física atual, é difícil para os físicos abandonar uma delas. Pode ser que a teoria geral da relatividade não seja válida na escala das partículas atômicas e subatômicas. Para explicar de uma maneira mais simples, pense como se você estendesse um cobertor. O cobertor de longe parece ser completamente liso, mas quanto mais perto você chega, mais você nota os pequenos fios e as pequenas imperfeições que tem nele. Isso é mais ou menos o espaço vazio. O problema é que se a gente fosse pegar um cobertor da gravidade, do campo gravitacional, a gente teria fios infinitamente grandes, o que não faz muito sentido, porque a gente vive em um espaço finito. É como se um objeto caísse no chão e quando você fosse calcular a velocidade no momento em que ele toca o chão, chegasse a um valor infinito. Isso significa que a teoria da dinâmica para calcular a velocidade está errada. A natureza não exibe valores infinitos. Não faz sentido. Na tentativa de consertar esse problema, surgiu-se um novo modelo para a matéria, a teoria de cordas. Ele parte de uma simples mudança de ponto de vista. Em vez de tratar as menores partículas como sendo pontos infinitamente pequenos, ele trata eles como cordas. Daí que surge o nome da teoria.
Essas cordas teriam um tamanho fixo e vibrariam em diferentes frequências para formar as diferentes partículas que existem. Pense nas cordas de um violão. Elas podem ser a mesma, mas dependendo de onde você coloca o dedo, elas vibram de maneiras diferentes, produzindo as diferentes notas. Mas como que essa simples alteração pode consertar um problema tão difícil? Para isso, voltaremos para as flutuações no campo. Todas elas, como condição de existência, precisam ser menores que um determinado tamanho, o chamado tamanho Planck. Agora, relembrando o que falei sobre as cordas, elas também têm um tamanho fixo. E esse tamanho fixo é precisamente do tamanho Planck, fazendo com que elas não consigam ser afetadas pelos distúrbios no espaço. Isso é uma revelação inacreditável do mundo. O problema é que para as cordas conseguirem existir com essa massa e tamanho tão pequenos, não basta 2 dimensões espaciais, e nem de 3. Em certos casos, ela precisa de 26 para fazer com que a matemática funcione. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas há certos indícios que fazem com que alguns cientistas pensem que, na verdade, as dimensões que em uma escala macroscópica estão todas mescladas, em escalas subatômicas se destringem, formando muito mais do que apenas 3. Isso leva-nos a concluir que podem existir as chamadas dimensões extras dentro do nosso mundo. Essas dimensões teriam comprimento muito pequeno e então só conseguiriam ser observadas em escalas microscópicas. Dentro dessas dimensões, as cordas podem assumir formas diferentes, e essas formas são chamadas de formas Calabi-Yau, e a gente pode ver uma imagem delas aqui. Essas formas podem nos ajudar a descrever como que certas partículas se comportariam, além de nos levar a uma possível equação para as cordas. Além disso, as partículas carregadoras da gravidade não passariam de ser cordas com vibração 2 e massa 0, um fato explicado pelo cancelamento nas ondas propagadas pela corda. Isso apenas explicaria o fato da gravidade se propagar na velocidade da luz, pois uma partícula sem massa tem a velocidade específica de c como consequência desse fato. Com isso, a teoria de cordas esculpe um espaço na ciência moderna, e muitos cientistas acreditam que ela será a chave para desvendar o que vem pela frente. Isso, no entanto, não a coloca acima do criticismo de alguns cientistas, que a veem como uma ideia fascinante, mas que não pode descrever o nosso universo. Eles fazem essa afirmação por conta de alguns motivos. Primeiramente, a teoria não faz nenhuma provisão extraordinária que possa provar ou desprová-la. E além do mais, as equações são tão complexas que ainda não a possuímos de maneira completa, mas apenas aproximações do que elas podem ser. Caso possuíssemos elas de maneira completa, chegaríamos mais próximos a uma eventual prova ou refutação da teoria, mas enquanto esse não for o caso, qualquer tentativa vai ser inútil. O que mais me tocou na teoria não foi a sua beleza natural ou quão bem ela descreve o universo, mas sim que ela mostra o que tem mais de nobre na humanidade. Ela, com certeza, é uma das maneiras mais bonitas que conseguimos demonstrar nossa criatividade diante do grito incessante da natureza: não existe resposta.